Grande amigos e amigas, a gente está começando esse vídeo para, assim, o meu pensamento é fazer um grupo de estudos pelo YouTube, onde eu possa tirar uma dúvida, posso tirar dúvidas com vocês e vocês comigo, tá? É, Pretendo fazer durante a semana, né, uma vez por semana, cada capítulo de referente aos estudos para o CCNA, tá? Para a certificação CCNA. Então, é, eu queria mostrar para vocês o meu blog, não esse, tá? E nem esse. Seria esse blog aqui, tá? O meu Tumblr, onde eu falo sobre várias questões aqui, comento sobre várias matérias, artigos, e uma delas aí você está vendo que é a VLAN, tá? E tudo que eu aprendo, tá? Tudo que eu estudo, eu tento escrever nesse blog para poder eu decorar, né? Uma forma, quem não sabe, uma forma muito legal de você gravar, colocar na sua mente é você escrevendo, tá? Tudo que você está aprendendo ou ouvindo, aprendendo, entendeu? Então, quem puder dar uma olhada, curtir, fala sobre VLSM, sobre sumarização, sobre N coisas, tá? Não está completo, até porque eu estou aprendendo, e esse é o motivo de estar criando o grupo de estudos, para a gente estudar e posteriormente fazer a prova do CCNA, tá bom? Sem mais delongas, vamos vamos começar a falar sobre o modelo OSI, tá? As 7 camadas do modelo OSI. Vocês dando uma olhada aqui, temos as 7 camadas. Começam, como está dizendo aqui, que é forma decrescente. Começa a aplicação 7, apresentação 6, seção 5, transporte 4, rede 3, enlace camada 2 e física camada 1. A gente vai falar agora um pouco sobre a camada 1. A primeira camada que a gente vai falar vai ser a camada 7, aplicação, tá? É a camada mais elevada, a chamada aplicação. É a mais próxima do usuário final, tá? Aí entra N, seriam os softwares, tá? Por exemplo, Word, Skype, tudo que chega próximo ao usuário. E é importante a gente saber que o modelo OSI não é ele que faz a comunicação, tá, gente? Quem faz a comunicação são os protocolos, tá? Os protocolos de comunicação, eles que fazem, como está dizendo, protocolo de comunicação. Os protocolos que fazem essa comunicação, tá? E esses protocolos são desenhados para atuar em redes locais, né? A LAN. Atuam basicamente nas duas primeiras camadas do modelo, que é um enlace e física, definindo como a comunicação de dados deve ocorrer nos diversos meios físicos possíveis, como rádio, par trançado, fibra óptica e entre outros. Já alguns dos protocolos desenhados para atuar em redes geograficamente dispersas, que é o WAN, internet e tal, são definidos nas últimas 3 camadas, no modelo rede, enlace e física. E ainda existem os protocolos de roteamento. Esses são protocolos definidos na camada 3, que é a rede, e são responsáveis pelo gerenciamento da troca de informações entre roteadores, possibilitando a eles a seleção de uma rota apropriada para a transmissão de dados. Então, galera, a gente queria mostrar aqui, falar sobre essas duas camadas em específico. Essas duas camadas em específico, a rede e enlace, tá? A enlace, o switch, ele se encaixa, ele trabalha em cima dessa camada de enlace,
tá? Por quê? A camada de enlace, que é o e o switch, eles só identificam a, a camada de acesso, que seria os MACs, tá? Um computador mandou um pacote, um frame, para um outro computador. E quando passar pelo switch, o switch vai analisar ali quer dizer, a camada de enlace ele vai analisar nesse frame qual o MAC que está endereçado para o destino. E esse MAC, e com esse MAC, ele tendo essa informação desse MAC, ele vai mandar para a interface correta, entendeu? Então, basicamente o switch ele só consegue entender o MAC, tá? O endereço de MAC de cada máquina. Já o de rede, já a camada de rede, ele atua exatamente nos roteadores. Quer dizer, os roteadores atuam exatamente ali na camada de rede. Por quê? Porque os roteadores eles já entendem o endereçamento lógico, tá? Que seriam os IPs. Eles analisam já o IP mesmo da máquina, os IPs. Então já tem uma questão mais profunda nessa questão ali de redes, tá? Na parte de roteadores. Então basicamente isso para vocês entenderem. A gente vai falar isso mais lá na frente, tá? Mas só estou adiantando essas duas questões ali. E ainda tem o hub também. O hub fica ali na parte física ali, porque o hub já não explica nada, ele já não entende nada, seria um burro, né? Ele só faz ali transmissão de eletricidade ali, manda porra pra todo mundo, não entende nada de Mac nem de IP lógico, nada de endereçamento lógico, entendeu? Então beleza, galera. Galerinha, vamos lá então. É interessante salientar que não há uma imposição, ou seja, fabricantes que podem optar por não os fabricantes podem optar por não seguir o modelo à risca e mesmo assim conseguir alcançar uma interoperabilidade com os outros fabricantes, somente em determinadas camadas. A Cisco, por exemplo, desenvolveu protocolos de roteamento proprietários que coexistem em perfeita harmonia com o protocolo padronizado pelo modelo em outras camadas. Isso aí vocês, não sei se vocês já ouviram falar, certamente, que é o protocolo de EIGRP, que ela é específica unicamente da Cisco, por enquanto, tá? Porque ainda já tem uns boatos que a Cisco vai liberar, vai abrir, né, para poder qualquer um utilizar o protocolo dela, tá? Então, esse EGRP da Cisco é perfeitamente compatível com o protocolo IP e com o padrão internet. E o modelo OSI é uma das grandes tem uma das grandes vantagens, que é isso, é a flexibilidade, beleza? Então esse modelo EGRP ele como posso dizer, eu gosto muito de utilizar ele, é bem fácil de você configurar, mas falando em questão de empresa, por exemplo, tem empresas que não têm todos os equipamentos Cisco. Para você rodar o protocolo EIGRP, você precisa que todos os equipamentos que sejam da Cisco. Entendeu? Se entrar outro equipamento ali já não vai poder fazer. Entendeu? Mas aí a Cisco já está começando a ver que isso não tá meio complicado e tal, que ela pode ganhar mais dinheiro se ela abrir para outros, né? Se ela liberar, que ela pode ganhar mais um dinheirinho, então ela tá pensando em fazer isso, entendeu? Então, assim, aí tem o segundo protocolo que eu acho que é que eu acho que é o segundo mais utilizado, que é o SPF. Isso aí a gente vai falar mais pra frente, tá, galera? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar uma tabela onde mostra a camada, a descrição da camada e o nome da PDU, tá? O nome da PDU. Isso aqui ainda não. Esse aqui. Não. Aqui.
Primeiro eu vou falar sobre as camadas, tá? As 7 camadas e o que elas fazem, tá? Eu vou deixar isso aqui. Aí assim, o que eu falar aí vocês vão ter que anotar, tá? Porque isso aqui é muito importante. Eu tô seguindo o livro do Marcos Filipetti, o 5.0, que é o atual, tá? Então eu estudo, dou uma pesquisada, anoto o que eu acho importante que eu devo gravar, né? E memorizar e passo para vocês, tá? Eu não estou nada aqui lendo o livro em si para vocês. Eu leio o livro, entendo, escrevo com as minhas palavras, com o que eu entendi e passo para vocês, beleza? Então vamos lá. A aplicação, que é a 7ª camada. Uma observação é como as provas estão em inglês, galera, de CCNA, da certificação, então a gente tem que decorar a palavra em inglês também, tá? É muito importante. A gente tem que decorar o português, porque é claro, é a nossa língua, né? E para entender, mas a gente tem que decorar no modo inglês, tá? Aplicação. Aplicação layer. Prover a interface com o usuário. Galera, esse layer que eu falo, se eu não me engano, não sou expert em inglês, o layer para mim é camada, tá? Tenho quase certeza que seria a camada. Application layer. Prover a interface com o usuário. Aqui, prover a interface com o usuário. Camada 6. Apresentação. Presentation layer. Trata da semântica, compressão, descompressão, criptografia e tradução dos dados. Beleza? Vai pausando aí, vai anotando para não esquecer. Seção. Session layer. Gerencia o diálogo entre as portas lógicas e mantém a separação dos dados de diferentes aplicações. Transporte. Transporte layer. Tá? 4ª camada. Prover a comunicação confiável ou não e executa checagens de erros antes da retransmissão dos segmentos. Camada 3, rede. Network layer. Define e gerencia o endereçamento lógico de rede, que seria o exemplo IP, tá? Camada 2, enlace. Data link layer. Acomoda os pacotes em quadros através do processo de encapsulamento, detecta erros, porém não os corrige. Camada 1, física. Physical layer. Responsável pela movimentação dos bits entre as pontas e pela definição das interfaces, especificações elétricas e de pinagem dos cabos. Agora, muito importante, e já vi pesquisando algumas questões da prova, cai muito, e até o autor também comenta que cai muita questões referentes a nomes de PDU. O que seria PDU? Seria o nome em inglês, seria Protocol Data Unix. Das 4 camadas inferiores, as mais importantes para os nossos objetivos. É vital que você memorize cada uma delas, cada camada, em resumo de suas funções. Entendeu? Exatamente como eu estava dizendo. Então, por exemplo, pode cair uma pergunta, assim, qual a PDU, qual o nome dado à PDU que é da PDU na camada enlace. Aí você tem que vir aqui, ó, quadros, ou em inglês frames, tá? Na prova certamente vai estar frames, então a gente tem que decorar. Qual é o nome da PDU na camada de rede? Pacote,
ou datagramas. Ah, qual é o nome da pedido de transporte? Segmentos ou segments. Então elas ficam nessas três camadas, tá? Transporte, rede e enlace. Essa física que está aparecendo para vocês aqui, ela já está meio desatualizada, né? Aqui você pode ver aqui em 1999. Então eu estou seguindo o que o autor do livro está dizendo, tá? Que na prova pede essas três nomes de PDUs, tá? Que é de transporte, rede e enlace. Transporte, segmentos, rede, pacote e um enlace quadro. Ok? Isso aí, ó, decoreba, não tem jeito. Tá, minha galera? Então, aí agora a gente vai falar sobre as camadas mais específico, tá? A gente vai começar falando sobre aplicação e vamos analisar mais a fundo. Então, galera, eu vou voltando aí ao nosso estudo. Agora a gente vai falar sobre a camada de aplicação. Vamos falar sobre agora as camadas em específico, né? Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui a camada. A gente vai falar agora de cada camada em específico, tá? Vamos falar da sétima camada e a primeira que a gente vai falar, que é a camada de aplicação. Nessa camada que ocorre a interação usuário e máquina. A camada de aplicação é responsável por identificar e estabelecer a disponibilidade da aplicação na máquina destinatária e alocar os recursos para que tal comunicação aconteça. Tá? Aí tem vários softwares aí, navegadores e tal, Chrome, Firefox e entre outros, tá? É interessante perceber que uma rede moderna, a relação cliente-servidor está quase sempre presente, mesmo nas modernas redes P2P, né, P2P, quando você está usando um web browser, como o Internet Explorer, por exemplo. Você está usando uma aplicação cliente, entendeu? Quando você está usando o Internet Explorer, você está usando como uma aplicação cliente. A aplicação servidora seria o programa web server, como o Apache, que está rodando na máquina destino. Portanto, com o endereço www.xyz.com.br digitado no seu browser, você está basicamente solicitando, através de uma aplicação cliente, seu browser, dando dados armazenados em uma máquina remota que está rodando uma aplicação servidora, que no nosso caso é o Apache, tá? Mas como fica essa relação no caso do P2P? Nada muda. Nada muda. Peguemos como, por exemplo, o conhecido BitTorrent. BitTorrent, todo mundo conhece aquele programinho, você baixa os filmezinhos, joguinhos, tudo pelo torrent, entendeu? O software funciona simultaneamente como cliente e servidor. Ele atua como cliente quando você está fazendo uma solicitação a outra máquina, que seria o download, mas também age como um servidor quando sua máquina está respondendo a uma solicitação de uma máquina remota, que seria o que? O upload, entendeu? Então aí essa relação cliente-servidor ela é mantida, entendeu? Aí o autor aqui diz, né, que mais adiante a gente vai ver isso com mais detalhes. Agora falando sobre apresentação, camada 6, vamos lá. A camada de apresentação responde às solicitações da camada de aplicação e encaminha solicitações de serviços para a camada imediatamente inferior, que seria a seção. Após receber dados da camada de aplicação, pode ser necessário converter esses dados de seu formato original para um formato compreendido e aceitável por outras camadas do modelo, garantindo assim uma transmissão mais eficiente e menos sujeita a erros. Exemplos de formatações são o PostScript e o ASC2, tá?
Também tem compreensão de dados e segurança da informação transmitida. Tarefas como compreensão, descompressão, encriptação e decriptação, portanto, também se encontram associadas a ela. Alguns padrões definidos nessa camada que estão relacionados a processos de compressão são o TIFF, o PICT, que é o PICT, o GIF, o QuickTime, o MPEG e o JPEG, entre outros. Vale ressaltar que as funções de compressão e segurança, entretanto, não são exclusivas à camada de apresentação. E a camada seção? A camada seção, praticamente ela é toda resumida naquele alguns minutos anterior, um pouquinho lá atrás, que eu estava falando sobre cada descrição das camadas. A seção é basicamente isso aqui: gerencia o diálogo entre as portas lógicas e mantém a separação dos dados de diferentes aplicações. Perfeito? Mas só um pouquinho, só para não deixar passar, a camada de seção é responsável pelo estabelecimento e gerenciamento e finalização de sessões entre a entidade transmissora e a entidade receptora. Ela basicamente mantém os diferentes fluxos de dados separados uns dos outros. Perfeito? Agora a gente vai falar sobre... Já passamos da seção, agora vamos falar sobre a quarta camada, que é transporte. Os serviços definidos na camada transporte são responsáveis pela segmentação e reconstrução de fluxos de dados provenientes de camadas superiores. Camadas superiores, nossa, engasguei. Sessão, apresentação, são responsáveis pela segmentação e reconstrução de fluxos de dados provenientes da camada superior. Eles provêm comunicação ponto a ponto entre aplicações, podendo estabelecer uma conexão lógica entre a aplicação origem e a aplicação destino em uma rede. A camada transporte também é responsável pela disponibilidade de mecanismos para multiplexar. O que seria o multiplexar? Vem do inglês multiplexing e significa transmitir diversas informações simultaneamente usando-se o mesmo meio ou canal. O processo implica que as informações multiplexadas podem ser posteriormente extraídas em um meio ou canal particular. Então, vamos lá. A camada de transporte também é responsável pela disponibilidade de mecanismo para multiplexar fluxo de dados de camadas superiores, pelo estabelecimento e finalização dos circuitos virtuais, que seriam os lógicos, e pelo controle do fluxo de dados fim a fim entre aplicações. Essa camada mascara os detalhes de qualquer informação relacionada à rede das camadas superiores, promovendo uma transmissão de dados entre aplicações de modo totalmente transparente. Ok? E dentro dessa camada de transporte, a gente tem o controle de fluxo. O que seria o controle de fluxo? A integridade dos dados é assegurada pela camada de transporte, mantendo-se o controle do fluxo de dados, permitindo às aplicações a requisição de um transporte de dados confiável entre as pontas. O mecanismo de controle de fluxos previne que o computador origem inundem os buffers. O que seriam os buffers? Memória de acesso rápido destinado ao armazenamento temporário de pequenas quantidades de dados. Então, o mecanismo de controle de fluxo previne que o computador origem inundem os buffers do computador destino, o que resultaria em uma perda de dados. Para que essa comunicação seja confiável, é preciso que uma comunicação orientada à conexão seja estabelecida e que os protocolos envolvidos assegurem-se do seguinte: os segmentos, aí são dois pontos, tá? Referente a esse controle de fluxo.
os segmentos transmitidos são confirmados pelo acknowledge, que seria o ACK, tá? Ao serem recebidos. Esse ACK a gente vai falar, acho que um pouquinho mais lá na frente, que eu dei uma lida, a gente vai falar sobre o ACK, que seria uma confirmação, tá? De envio e de recebimento e tal. O acknowledgement, é meio complicadinho esse nome. Aí é só decorar pelo ACK mesmo que você já vai entender, tá? Mas vamos lá. Qualquer segmento não confirmado é retransmitido, tá? Esse é os dois pontos a serem colocados sobre o controle de fluxo. Os segmentos transmitidos são confirmados pelo ACK ao serem recebidos, e qualquer segmento não confirmado é retransmitido. E tem mais dois pontos, que seriam: os segmentos são reconstituídos em sua sequência original, uma vez recebidos pelo computador destinatário. E pelo último ponto, sobre o controle de fluxo, uma gerência do fluxo de dados é mantida a fim de evitar congestionamento, sobrecarga e, consequentemente, perda de dados. Aqui, se eu não me engano, tem uma figura aqui falando sobre o famoso handshake, three-way handshake, que seria como é que é o nome? Handshake de 3 vias, se eu não me engano. Eu não lembro direito o nome dessa em inglês. Seria o handshake de 3 vias, tá? O que seria exatamente? A tradução aqui eu não lembro, tá? Mas é basicamente isso aqui. O computador de origem tenta se sincronizar com o servidor, que é o destino, aqui no nosso exemplo, e há uma negociação, um handshake. Então deve ser isso, seria um handshake, seria, sei lá, um cumprimento, mais ou menos isso, tá? Seria uma negociação. Ele manda um pacote para cá, aí eles entram em negociação, tá? Que é o handshake, e depois há uma sincronização com a máquina cliente, tá? E depois da sincronização é mandado um ACK de confirmação, e aqui há uma sessão estabelecida, a conexão foi estabelecida. Então aqui está aqui o handshake de 3 vias, handshake de 3 vias, tá? Que na verdade em inglês é three-way handshake. Tá aqui, a primeira é sincronização, negociação e a confirmação. Ok? Então basicamente é isso. A gente tem que gravar isso na cabeça, tá? O famoso three-way handshake, ou handshake de 3 vias. Seria uma negociação de 3 vias, tá bom? Meio complicadinho, né? Porque eu também realmente esqueci o que significava essa palavra handshake. Mas beleza, a gente se encontrou aqui então. E quando vamos voltar falando sobre o controle de fluxo. Quando uma máquina recebe um fluxo de datagramas, quem lembra onde fica o datagrama? Quem lembra? Datagrama fica na camada de rede. Fluxo de datagramas maior do que pode processar, ela direciona o excedente para uma memória especial chamada buff. Isso aí a gente já viu, né? O que é um buff? Aquela memória de acesso rápido. E ela tem pouca coisa. E esse processo, conhecido como bufferização,
resolve o problema apenas se o fluxo de dados possui uma característica não contínua, uma transmissão em rajada. Lembrando, galera, que eu estou lendo com vocês, tá? O livro CCNA 5.0, que é do Marcos Filippetti, tá? Então, assim, nós estamos tendo uma oportunidade muito boa de ler esse livro, porque, assim, espetáculo, cara. O que eu já estou vendo de pessoal falando que isso está ajudando a fazer a certificação, pô, não tá no gibi, cara. Então vamos lá, vamos continuar o foco, que eu tô saindo do foco, né? Mas vamos lá. Graças a funções desempenhadas pela camada de transporte, congestionamento de rede causado por uma inundação de dados podem ser gerenciados. Em vez de simplesmente descartar datagramas, ocasionando a perda imediata de dados, a camada de transporte pode enviar ao transmissor um sinal de que não está pronto, o que é chamado de not ready, tá? Not ready, ready, é que not ready, tipo, não estou pronto, fazendo com que ele aguarde antes de enviar mais dados. Após o receptor ter processado os datagramas armazenados em sua memória buffer, eles enviam um sinal de transporte dizendo: opa, ready, estou pronto, indicando que está pronto para receber e processar mais dados. A máquina transmissora, ao receber esse sinal, retoma a transmissão de onde havia parado. A quantidade de dados que a máquina transmissora é capaz de enviar antes de receber a confirmação dos segmentos anteriormente enviados é chamada de janela, ou em inglês window. O processo chamado windowing significa janelamento, né? O processo chamado winding ou janelamento controla a quantidade de informação transferida entre as máquinas participantes, enquanto alguns protocolos quantificam a informação observando o número de pacotes, ou TCP. Protocolo que estudaremos mais adiante. A figura 2.7, que é aqui do livro, que é parecida com essa que está na tela, ilustra o comportamento de duas janelas, uma de tamanho 1 e outra de tamanho 2. Quando uma janela de tamanho 1 é configurada, a máquina transmissora aguarda a confirmação de cada segmento enviado antes de transmitir o próximo. Já em uma janela configurada como tamanho 2, a máquina transmissora pode enviar até 2 segmentos antes de receber uma confirmação. Então, assim, eu falei que estava na tela, mas não está na tela não. Eu vou passar aqui para vocês essa imagem do que eu estou falando. Só um momentinho. Então, galera, voltando aqui a falar sobre a questão do janelamento aqui. Então, eu vou repetir para a gente entender um pouco melhor. O processo chamado de janelamento ou windowing controla a quantidade de informação transferida entre as máquinas participantes, enquanto alguns protocolos quantificam a informação observando o número de pacotes, o TCP, protocolo que estudaremos mais adiante. Realiza essa quantificação contando o número de bytes. A figura 2.7, que é parecido com essa aí que está na tela agora, ilustra o comportamento de duas janelas, uma de tamanho 1 e outra de tamanho 2. Janelamento 1, janelamento de tamanho 2. Quando uma janela de tamanho 1 é configurada, a máquina transmissora aguarda a configuração, a confirmação de cada segmento enviado antes de transmitir o próximo. Já em uma janela configurada com tamanho 2, a máquina transmissora pode enviar até 2 segmentos antes de receber uma confirmação. Tá vendo? 2 segmentos, uma confirmação. 2 segmentos, uma confirmação. Beleza? Acho que deu pra gente entender aí, né? Essa questão.
Agora a gente vai falar sobre aquela confirmação. O que seria essa confirmação? O que seria um ACK? O que seria um acknowledgement? Acho que é isso. O que seria isso? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Estava nossas imagens. Vou deixar aqui uma confirmação. Então vamos lá, gente. Confirmação. Deixa eu escrever aqui. Olha o jeito que está escrito esse acknowledge. ACK, que é o ACK que a gente tem que decorar, que é mais fácil. ACK no le acknowledgement. Então, para quem gosta de decorar, né? Legal os nomes, tá aí. Essa é uma forma bem louca de você decorar. Mas eu indico a vocês a decorar o ACK, tá bom? É uma forma de você bem mais fácil de decorar. O que seria um ACK? Chega de conversa. Uma conexão confiável garante total integridade dos dados transmitidos entre dois pontos. Existe a garantia de que esses dados não serão duplicados ou perdidos. O método que torna isso possível é conhecido como confirmação positiva com retransmissão, ou em inglês, Positive Acknowledgement with Retransmission. Essa técnica implica no envio de uma mensagem de confirmação pela máquina destino, de volta para a máquina origem, quando o recebimento dos dados for realizado com sucesso. Podemos fazer uma analogia a um serviço de correios registrado. Assim que o destinatário recebe uma carta registrada, ele assina um protocolo que é enviado de volta ao remetente, garantindo a ele que a correspondência enviada chegou com sucesso ao seu destino. Ok? Agora vamos falar sobre a camada de rede. A camada de rede. Vamos lá, voltando aqui. Cadê? Vamos lá. Camada 3. Raids ou Network Layers. Network Layers. A camada onde o roteador se instala. Vamos lá. A camada de rede é responsável pelo roteamento dos dados através da rede e pelo endereçamento lógico dos pacotes de dados, ou seja, pelo transporte de tráfego entre máquinas que não se encontram diretamente conectadas. Roteadores ou routers, também chamados de dispositivos de camada 3 ou Layer 3 Devices, são definidos nessa camada e provêm todos os serviços relacionados ao processo de roteamento. Quando o pacote é recebido em uma determinada interface de um router, o endereço IP de destino é checado. Se o pacote não for destinado a uma rede conectada ao router em questão, este irá verificar se o endereço de destino se encontra em sua tabela de roteamento, ou Routing Table. Uma base de dados que fica armazenada na memória RAM do router e que pode ser estática ou dinamicamente formada. Isso a gente vai estudar mais adiante, segundo o autor. Se o roteador não encontrar em sua tabela de roteamento o caminho para a rede de destino, o pacote de dados é descartado e nenhuma ação adicional é tomada. Resumindo, roteadores apenas encaminham um pacote cujos destinos sejam conhecidos em sua tabela de roteamento.
Por esse motivo, roteadores não encaminham mensagens de tipo multicast com destino a um grupo de máquinas em uma rede, e a broadcast destino a todas as máquinas da rede, já que estes são endereços especiais e jamais constarão em sua tabela de roteamento. Só um detalhezinho, só para adiantar um pouquinho, eu estava dando uma lida referente também aos switches, né? Ele falou ali que o roteador não recebe quando ele não reconhece o caminho, né, que está ali configurado na tabela de roteamento dele. No switch já é um pouco diferente. Quando o switch recebe um pacote e ele vai encaminhar para um host específico e ele não consegue localizar esse host, o que ele faz? Ele usa o broadcast, ele manda tipo informações para todas as portas, tipo, né, a informação do MAC, né, que está querendo se comunicar, da máquina que está querendo se comunicar, ele manda para todo mundo, assim, ó, eu estou querendo se comunicar com essa máquina, com esse MAC, mas eu não estou encontrando. Aí tá mandando para todo mundo, para todas as portas, para todas as interfaces. Aí quando aquela interface específica, né, recebe esse pacote, ele fala, opa, sou eu sou esse MAC aí. Aí vai ter uma confirmação e todos aqueles outros aquelas mensagens de broadcast que foram mandadas para as outras interfaces que não tem nada a ver com esse MAC, que elas fazem, são descartadas, entendeu? E só aquela interface que tem o MAC configurado, que a máquina está configurada lá na interface, que vai responder e vai ter uma comunicação entre as duas interfaces, entendeu? Aqui já no caso do roteador, o que ela não conhece, o que não está configurado na tabela de roteamento é descartado, tá? Meio enrolado, mas acho que deu para entender aí, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente entrar falando sobre switch e VLAN, que acho que é o próximo. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é o próximo capítulo. Acho que é isso mesmo. No próximo capítulo a gente vai falar sobre switches e VLAN. Então vamos lá. Existem basicamente dois tipos de pacotes definidos na camada de rede: pacote de dados, que é o Data Packages, e pacote de atualizações, Route Update Packages. No primeiro tipo, os pacotes são usados para transporte de dados pela rede e os protocolos usados para suportar tal tráfego são conhecidos como protocolos roteados, Routed Protocols. Exemplos de protocolos roteados são o IP e o IPv6. O segundo tipo de pacote é utilizado para o transporte de atualizações sobre routers vizinhos e sobre os caminhos, patches, disponível para alcançá-los. Protocolos usados para gerenciar essa tarefa são chamados de protocolos de roteamento, ou Routing Protocols. Exemplo de protocolo de roteamento é o RIP, EGRP, OSPF e BGP, entre outros. Os pacotes de atualizações são utilizados na formação e manutenção da tabela de roteamento de cada router. As tabelas de roteamento formadas, armazenadas e utilizadas pelo router incluem informações como endereços lógicos, que é o Network Address, e interfaces de saída. Existe interface. A métrica, que é a distância ou custo relativo até uma determinada rede remota, que isso a gente também vai ver um pouquinho mais lá na frente. Uma das mais importantes características dos routers é que eles segregam ou quebram os chamados domínios de broadcast. Isso ocorre porque, como mencionamos anteriormente, mensagens de broadcast endereçadas a todos os elementos da rede não atravessam um router, o que já não ocorre com switches e hubs, que simplesmente as propagam. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, o porquê que eles se propagam. Seria para se identificar uma interface em específico.
fazer a comunicação. Os routers também segmentam chamados domínios de colisão, o que switches também fazem, mas não os hubs. Dizem que os routers segmentam os domínios de colisão. Significa dizer que cada interface de um router conecta-se a um e somente um segmento físico de rede. Considerando-se os MCCNA, os pontos mais relevantes sobre routers são que eles... Aí vem ao detalhe, tá, gente? Isso aqui é o autor deixando bem explícito os pontos mais relevantes e importantes sobre os routers para o CCNA, tá? Vamos lá. Primeiro, não propagam mensagens broadcast ou de multicast, apesar de poderem originar tais mensagens. Utilizam o endereço lógico no cabeçalho de camada de rede para determinar o router vizinho para o qual o pacote deve ser encaminhado. Podem prover funções de camada de enlace se necessário e simultaneamente efetuar roteamento de pacotes na mesma interface. Basicamente, um elemento definido em uma camada superior sempre englobará também as funções da camada inferiores. Beleza? Agora a gente vai falar sobre a camada de enlace. Aí fica faltando a camada de enlace e a camada física. Então, galera, eu vou dar uma paradinha por aqui, porque eu acho que fica um pouco muito extenso a gente só ficar falando. E, pô, já tem 34 minutos, mais uns 16, dá quase uma hora a gente falando só em específico das camadas. A gente já falou sobre aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar a camada de enlace e a camada física para o próximo vídeo, tá bom? Para não ficar uma parada meio que muito pesada, muito maçante, tá? Aí depois a gente falando sobre o enlace física, que aí vem falando mais específico um pouquinho mais do switch. A gente vai falar sobre half duplex e full duplex na Ethernet. O que mais que a gente vai falar aqui? A gente vai falar o tipo de padrões Ethernet, sobre o padrão de cabos, o padrão de velocidade, distância. O que mais que a gente vai falar? Vai falar sobre os conectores, encapsulamento de dados. Vamos falar. Aí a gente vai entender o que seria um conceito de domínios de colisão, de broadcast, que é muito importante. Aí fecha nesse... a gente vai reforçar o conceito de domínio de colisão e de broadcast. Aí fechando isso, a gente vai ter alguns exercícios de 20 questões, mais ou menos. Muito importante para a gente estudar para a prova, tá? Aí depois das questões, a gente vai falar sobre switches e VLANs. Então, assim, na próxima aula a gente tem muita coisa para dizer ainda, entendeu? Eu não vou falar mais porque já deu uma hora, entendeu? Além de falar detalhado de cada camada, eu ainda falo pra caramba, aí fica um pouco extenso. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre camadas de enlace, física e tudo isso que eu falei, que é conceito de domínio de broadcast, tipo de cabos, de rede, conectores e as perguntas e respostas, tá? Beleza? Então, gente, muito obrigado aí pela compreensão e a atenção e principalmente a disposição de ficar me ouvindo por uma hora. Mas é isso aí, né, gente? Eu tô lendo o livro para vocês, do Marcos Filippetti, que é de uma grande valia. Então, galera, baixa o vídeo, coloca no MP3 no seu celular e vai ouvindo. Fala assim, hoje eu vou estudar sobre camada óssea. Bota no seu ouvido e vai estudando. Vai lendo alguma coisa e vai ouvindo. Que com certeza a gente pega mais fácil. Tá bom? Então, galera, um grande abraço para vocês e até a próxima. Abraço.